Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos falar sobre eles, exatamente estes diabos nos quais você está pensando agora, nos quais você dormiu pensando ontem e nos quais você acordou pensando hoje, os best-sellers, ou como eu lhes dei o apelido carinhoso, né? Miojinhos literários, certo? Então, neste vídeo aqui, eu vou lhe mostrar, por A mais B, com uma análise científica, algorítmica e computacional, por que os best-sellers viciam, por que alguns livros vendem tanto e por que, consequentemente, a leitura desses livros é, sim, no geral, menos valiosa, menos enriquecedora, menos transformadora e menos importante, caceta, do que a leitura de outros livros. E por que, consequentemente, você deveria, no mínimo, se a sua dieta de leitura consiste apenas em best-sellers, 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 variar a sua leitura, diminuir a leitura de best-sellers e começar a ler outras coisas, especialmente clássicos da literatura, ok? Então, antes de começarmos, um aviso breve. Agora, no dia 8 de dezembro, vai rolar uma aula grátis sobre um best-seller atual e brasileiro. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Nesta aula eu vou lhe mostrar qual é a diferença entre um best-seller contemporâneo e um clássico da literatura. E no final da aula eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura de clássicos, no qual, ao longo dos próximos 6 meses, a começar em janeiro, vamos ler 6 clássicos da literatura. De cabeça, vamos ver se eu acerto. Os Irmãos Karamazov, O Alto da Compadecida, Coração das Trevas, O Homem Bicentenário, Corcunda de Notre Dame e O Sol é para Todos. 6, né? Foi isso aí. Então, caso você tenha interesse em participar de um clube de leitura do qual participam centenas de pessoas, e no qual eu dou aulas de 1 hora e meia aí, que são pelo menos 4 aulas por livro, com aulas ao vivo, com transcrição das aulas, com cronograma de leitura, com grupo fechado, com material imersivo. Cara, 1 milhão de coisas, tá? Inscreva-se na aula. Inscreva-se na aula que vai acontecer agora dia 8. Vai ser de graça, tá bom? Você não precisa entrar no clube para assisti-la, mas veja a aula que vai ser muito boa e útil para você. E se você quiser aumentar definitivamente o nível de leitura da sua vida, participe do clube também, beleza? Então é isso, fecha aqui a propaganda e vamos para o vídeo. Beleza, o vídeo de hoje foi baseado em grande parte no livro chamado The Best-Seller Code. É um livro muito bom, muito interessante, e que apresenta a seguinte... Volta. 1, 2, 3. O vídeo de hoje é baseado em um livro muito bom chamado The Best-Seller Code. É um livro bom e bastante inesperado. E foi bastante inesperado para este que vos fala quando eu li, porque ali ele apresenta um negócio curioso, para dizer o mínimo, espantoso, para dizer a verdade, tá? Os autores, que eram editores, salvo engano, e que leram muita coisa na vida, inclusive muitos best-sellers, tá bom? Lá fora, a indústria de best-sellers ficcionais, né, de livros de literatura que foram feitos e são feitos para que a pessoa leia rapidamente, né, e depois esqueça que ele existiu. Essa indústria é muito mais forte do que aqui no Brasil. E, inclusive, a lista de best-sellers ficcionais do Brasil é quase inteiramente tomada por livros americanos. Então, a nossa indústria de livros ficcionais é, assim, é um cachorrinho da indústria de livros ficcionais americana, beleza? Eu não acho que agora, neste ano, exista nenhum livro brasileiro na lista. Até onde eu saiba, os últimos 2 autores que conseguiram entrar na lista de livros ficcionais brasileiros mais vendidos foram a Carla Madeira e o Rafael Montes. Agora eu acho que mais não, tá bom? Então, você vai ver que a lista é dominada por americanos, né? Colin Hoover estando ali nas primeiras posições sempre. Tem 3 livros dela, eu acho, ali, tá bom? E então, esses editores, que são americanos, salvo engano, depois de muito tempo, eles começaram a tentar identificar, né? A tentar saber se eles conseguiriam identificar antecipadamente qual seria a probabilidade deste ou daquele livro virar um best-seller, tá? Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram criar um algoritmo que depois eles foram alimentando com milhares de livros e dados e estatísticas
tá bom? A fim de tentar construir uma máquina que conseguisse predizer a probabilidade de um livro virar um best-seller, por meio de uma análise de várias coisas, tá bom? Lá no livro eles explicam certinho como é que funciona a análise, tá bom? É uma coisa puramente matemática, é uma coisa puramente estatística, e o incrível é que o negócio funciona, tá? O incrível é que o negócio funciona mesmo assim, tá bom? Por exemplo, um dos dados que eles alimentam, né, um dos parâmetros com os quais eles alimentaram a máquina para que ela conseguisse fazer essas previsões é certas palavras-chave, tá bom? Então, assim, eles selecionaram um monte de palavras-chave que nós poderíamos ligar ao tema de conexão humana, certo? Adjetivos e verbos de conexão, por exemplo, né? Olhares, gestos de carinho, palavras de afirmação, palavras de intimidade, beleza? Um outro tipo de categoria que eles usaram lá para alimentar a máquina eram contrações. No inglês, há muitas contrações, né? Então, em vez de você falar do not, fala don't. Em vez de falar can not, você fala can't, certo? Em vez de falar we will, você fala will. De uma vez, você coloca apóstrofe lá e junta duas palavras em uma só, tá bom? Entre outras cocitas más. O resultado da máquina é que, depois de um belo tempo fazendo isso, a máquina começou a ter um nível de acerto de até 80%. Ou seja, eles pegaram, por exemplo, 50 best-sellers, que eles já sabiam que tinham sido best-sellers, alimentaram a máquina com aqueles livros. A máquina acertou que os livros seriam best-sellers 40 vezes de 50. Então, de 50 livros, ela acertou 40, ok? Um negócio bastante impressionante, né? Beleza. A parte interessante não é tanto a parte da máquina ter acertado as coisas. É como a máquina acertou as coisas e quais foram os padrões que a máquina identificou. Porque vejam só, o ser humano é um bicho falho, ok? Vou dar um exemplo de como o ser humano é um bicho falho. J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, foi rejeitada por nada mais, nada menos que 12 editoras, quando ela lhes apresentou Harry Potter. Inclusive o editor, com aquele ar, né, de condescendência, chegou para ele e falou assim, ó, recomendo que você não pare de trabalhar para se dedicar a esse tipo de coisa, porque eu não vejo futuro em você. Hoje a marca da J.K. Rowling, que obviamente, né, foi inchada pelos filmes, pelo parque de diversões, pelos merchants infinitos da marca, não importa. A marca da J.K. Rowling vale 15 bilhões de dólares, salvo engano, tá bom? Josh Grisham, que também foi um grande, que até hoje é um escritor best-seller muito famoso, vende igual água, foi reeditado várias vezes também por editoras, e desde aquela época ele conseguiu emplacar um livro em primeiro lugar na lista de best-sellers da América, que é basicamente o topo do mundo livreiro, mais de 10 vezes. Então, os seres humanos, eles são falhos. O T.S. Eliot, o grande poeta, o gigantesco poeta, né, e crítico literário, ele também leu A Revolução dos Bichos e falou que aquele livro ia flopar hardmente, porque não era convincente, era um livro pobremente construído. T.S. Eliot estava errado, evidentemente, né, e muito errado, pelo menos em relação ao impacto cultural do livro. Ele não sumiu, ele não flopou, tá bom? Isso quer dizer que até mesmo os olhares mais treinados e mais eruditos e mais cultos podem identificar padrões de forma errada. Ou seja, a pessoa olha o livro e fala, cara, esse livro aqui, ele é ruim, ele é mal escrito, ele é muito corrido, o ritmo é acelerado, os personagens são mal construídos, ele não convence, e isso tudo não quer dizer muita coisa às vezes, né? Volta aqui, perdão. Então ele pode identificar todos esses problemas, porém no mundo real, na hora de vender, esses problemas não só às vezes não importam, como eles são o motivo pelo qual as pessoas leem, certo? Então a máquina nesse sentido ela pode ser mais imparcial, beleza? Porque ela lida apenas com padrões reais e ela tem uma capacidade de cálculo que excede em bilhões de vezes a capacidade humana de cálculo, tá bom? Falei demais. Quais foram os padrões que a máquina encontrou, tá? Em primeiro lugar, e esse é o mais importante ponto de todos, certo? Os best-sellers precisam de uma montanha-russa de emoções. Não só isso, os best-sellers precisam ter uma emoção poderosa e forte, né? E visceral, como é
como é a palavra mais usada na Terra, né, quando se fala de livros desse gênero, né, logo nas 10 primeiras páginas. Então, por exemplo, os editores, né, os escritores do livro Bestseller Code, fizeram uma pesquisa com os estudantes, pegaram muitos estudantes, colocaram eles em uma sala, eles deram livros de volta. Os escritores do livro pegaram um grupo de pessoas, tá? Colocaram em uma sala, lhes deram best-sellers e disseram para as pessoas: preste atenção às suas emoções, preste atenção ao seu corpo, preste atenção à batida do seu coração, preste atenção às suas mãos, né, suas pernas, se elas apresentam algum sinal de ansiedade, preste atenção à sua garganta, se ela quer fechar, preste atenção ao seu corpo, às reações físicas que você manifesta quando você lê, tá bom? E assim que você perceber que você foi fisicamente impactado, levante a mão, certo? Eles descobriram que todos os best-sellers que deram para os estudantes, para os indivíduos, né, fizeram com que eles levantassem a mão logo nas 10 primeiras páginas, certo? Então, o best-seller precisa criar uma emoção, precisa criar uma mudança no corpo de acho, logo nas 10 primeiras páginas, caso contrário, é muito provável que a pessoa vá largar o livro. Então, o primeiro ponto, na verdade, né? Vamos deixar o ponto da montanha-russa para depois. O primeiro ponto aqui é esse. O best-seller precisa ser visceral logo de cara. O que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que nós temos uma montanha de pessoas que não têm a paciência, não têm a capacidade de concentração necessária para manter-se lendo alguma coisa que não tenha uma experiência bombástica e emotiva e que vá mexer com o corpo dela em todos os níveis, dos pés à cabeça, e fazer com que, né, os cabelinhos da alma fiquem eriçados logo nas 10 primeiras páginas. Isso quer dizer que, se essa pessoa pegasse grande parte dos clássicos da literatura, ela não conseguiria lê-los porque ela vai achar aquela porcaria chata, ok? Exemplo, digamos que a pessoa pegue um livro como Orgulho e Preconceito, que tem uma das mais icônicas entradas, né, frases iniciais de um livro de todos os tempos. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna precisa de uma esposa. Essa frase, para o século em que o livro foi escrito, na época da regência da Inglaterra, ok? Séculos atrás, era uma frase que pegava as pessoas. Por que uma frase que pegava as pessoas? Porque ela é uma frase irônica. Jane Austen está pegando o tipo de frase que era muito comum em tratados da moral na época, que era o que as pessoas liam, certo? É uma referência, é um easter egg, é uma referência contemporânea aos contemporâneos da Jane Austen, tá? Ela está pegando uma frase que, assim, aquelas frases de moral que supunham estar enunciando uma regra universal, ela a ironiza. Porque é óbvio que um homem rico e solteiro não precisa de uma esposa, certo? Não precisa de uma esposa. Quem precisava de um marido rico, na época, eram as mulheres, especialmente as mulheres da nobreza, especialmente as mulheres da nobreza empobrecida, igual era o caso das irmãs Bennet, porque as mulheres não tinham quase nenhuma outra oportunidade na vida que não fosse casar-se com um homem rico. Para uma mulher dessa posição, ela seria obrigada a trabalhar como governanta, o que para elas seria vergonhoso. Essa é a história da Jane Eyre, tá bom? Então, a frase inicial do livro é a narradora meio que dando voz à visão alucinada da mãe das Bennet, da senhora Bennet, porque a mãe estava loucamente à busca de um marido para suas filhas, porque caso contrário, eles perderiam a casa, porque o marido dela iria morrer e não tinha um filho homem para o qual a casa pudesse passar. Então o livro começa ironizando o pensamento profundo da mãe. Perceba, tudo isso é sutil. Tudo isso exige atenção, concentração e um leitor que consiga pegar nuances. Não é esse tipo de frase bombástica que o best-seller precisa ter para vender. Eu vou dar um exemplo de frase bombástica que o best-seller precisa ter, tá? Você pega, por exemplo, o livro do
um livro do Josh Grisham. Deixa eu pegar aqui a frase do livro aqui, peraí. A minha decisão de me tornar um advogado foi irrevogavelmente, né? É porque tá em inglês aqui, tá? Então eu estou em real time traduzindo a frase. A minha decisão de virar um advogado foi irrevogavelmente tomada quando eu percebi que meu pai odiava a profissão. Percebeu? Você não tem nenhum tipo de sutileza aqui. Você tem um mistério, um conflito. O cara odeia o pai dele. O cara odeia o pai dele tanto que, porque o pai dele odeia a profissão de advogado, ele virou advogado. Cacete, o que aconteceu aqui? Por que isso aconteceu? Qual é a relação entre ele e o pai dele? Por que o pai dele odeia a profissão? Por que ele odeia o pai? E por que ele fez exatamente isso para ferir o seu pai? O que está acontecendo? Percebe que é um mistério? Percebe que você não tem nenhuma sutileza? Não há uma ironia, não há uma referência a uma outra forma de escrita, não é preciso ter nenhum tipo de cultura e, portanto, é muito fácil, ok? Qualquer pessoa lê isso aqui e entende, ok? Beleza? Certo? 2 personagens, conflito familiar, uma decisão ativa, ok? Linguagem simples, fácil de ler, nenhuma palavra sobra. Quando as pessoas dizem assim, né? Ah, este livro aqui é muito difícil, é muito chato, a linguagem é muito complicada. O que elas estão querendo dizer é, me dê uma emoção facilmente compreensível que eu consiga sentir da forma mais poderosa possível, com o mínimo de esforço intelectual possível. Ela não quer pensar, ela não quer se concentrar, ela quer sentir nas entranhas, nas tripas, alguma coisa. E quanto mais fácil seja ela sentir as tripas, sem que a informação, né, tem que passar pelo cérebro, melhor, beleza? Abra um livro da Colleen Hoover, abra um livro da Julia Quinn, abra um livro dos 50 Tons de Cinza, abra um livro do Código da Vinci, vai ser a mesma coisa. No Código da Vinci tem um monge albino dando um tiro no cara, certo? No Bridgerton você tem um pai horrível, né? Que está pouco se lixando para sua mulher, que nunca tinha dado um filho, e a mulher dá a luz ao bebê, o pai pega o bebê, deixa a mulher morrendo nela que se dane, pega o bebê e ergue o bebê assim como se fosse um Simba diante dos seus súditos, depois maltrata o filho, né? Então o filho é meio retardo, o filho é meio assim, parece meio boboca pro pai, o pai maltrata o moleque, então tem conflito, 10 primeiras páginas. Você pega 50 Tons de Cinza, nas primeiras 10 páginas, a Anastácia tem uma experiência incrivelmente sensual com um CEO que ignora todas as loiras boazudas que ele tem a seu dispor e toca o seu olhar tesudo sobre a protagonista. Oi! No meio da entrevista, não consegue se segurar. E cai de 4 antes de entrar na sala, tá? Então, todos os best-sellers precisam de uma emoção que seja poderosa, mas que não passe por aqui. Quanto mais rápido for o efeito físico, melhor, tá? Curiosamente, a Carla Madeira já falou em várias entrevistas que as pessoas que leem o seu livro dizem que aquilo mexeu com o corpo delas, né? Então, já imagine o gancho que poderá ser feito na aula depois, tá bom? Segundo ponto, os best-sellers não só precisam começar com uma emoção assim, BOM! Né? No pico do Jaraguá, mas eles também precisam manter uma alternância entre emoções positivas e negativas. Positivas e negativas. Positivas e negativas. Positivas e negativas. Vamos pegar aqui. E esse ritmo, tá? Essa cadência, essa alternância, essa batida, esse batidão, assim, né? Aborígene de emoções, a máquina conseguiu identificar. A máquina conseguiu identificar, por exemplo, palavras fortes, né, de emoções positivas em certa altura do livro, depois palavras fortes de emoções negativas em certa parte do livro, e esse padrão mais ou menos se manteve entre os livros. Por exemplo, o Código da Vinci e 50 Tons de Cinza tem quase a mesma variação de emoções positivas e negativas, tá? Como assim, Raul? Emoções positivas e negativas. Cara, no 50 Tons de Cinza, eu vou contar um segredo, tá? O livro não vendeu tanto assim, porque ele fala só de coisas libidinosas. Ele vendeu tanto porque o livro é a boa e velha tensão feminina, especialmente falando, tá? Entre a proximidade e a frieza de um homem que parece às vezes inacessível e depois parece extremamente íntimo, beleza?
É um homem que é sombrio, tem um passado sombrio de alguma forma, é misterioso, é inacessível para outras mulheres, mas de alguma forma a protagonista consegue penetrar sua casca, certo? Mas o homem não quer e ao mesmo tempo quer que ela penetre sua casca. Geralmente ele tem um trauma no passado, ok? De novo, é a mesma ideia da Jane Eyre. Por exemplo, o Sr. Rochester é isso. E o Sr. Rochester, por sua vez, é uma representação do herói byroniano, que é basicamente um arquétipo desse tipo de homem, tá? Então é um homem misterioso, de alguma forma atraente e atraente com uma pegada agreste. Ele tem algo de violento, de perigoso, né? A mulher nunca sabe o que pode acontecer com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele é um sujeito que tem algum trauma, o protagonista consegue vislumbrar, e ela tenta tocar naquele trauma, mas ele não quer. Então, né, essa coisa assim, o cara alterna entre predador sexual absolutamente vigoroso, né? Com aquele sangue ereto, e, por outro lado, entre um menino pequeno, frágil, cabeludinho, né? Com cabelinho no olho, assim, que só sofreu quando era mais novo, porque, sei lá, sofreu uma desilusão amorosa, ou porque a mãe abusava dele, ou o pai bateu nele quando ele era criança, ele tem algum trauma, tá? Então, no caso de 50 tons de cinza, no caso de 99,9% dos livros de romance, dark ou não, o ponto principal é essa intimidade humana, tá? Então, o ponto alto do livro é quando o protagonista se aproxima do herói, né? Do anti-herói. Do homem, caramba. E o ponto baixo é quando ela se afasta do homem. Então, eu não aguentei nesse 50 tons de cinza. Eu aguentei, mas assim, foi horrível. Justamente porque, meu Deus do céu, é muito drama. Ela tá próxima dele, eles se amam, ele quer ela quer ele, eles pegam, ela dá um beijo, aí depois, não quer, ele não quer de novo, ele tá frio, não, eu não posso ficar com você, é muito perigoso, aí ela não aguenta, eles se aproximam de novo. Ela vai na casa dele, eles fazem tchucu-tchucu, e no dia seguinte ela tá lá dançando na cozinha dele, fazendo chá, ele chega, abraça ela por trás e fala, eu te amo, mas depois não dá de novo mais, porque realmente não pode, é muito perigoso, então o livro inteiro é isso. Crepúsculo é assim também, enfim, tá? No Código da Vinci, como não é um livro de romance, existem outras formas de emoções positivas e negativas. Mas é preciso que você entenda. O best-seller vicia porque ele cria essa montanha russa de emoções. Está aqui em cima, está aqui embaixo. Está aqui em cima, está aqui embaixo. Está aqui em cima, está aqui embaixo. E é por isso que você lê com tanta rapidez e facilidade. Daí deriva o fato de que, por exemplo, é óbvio que a linguagem lá não pode ser, ela não pode, não é que ela não é que ela não pode ser uma linguagem mais rica, mais complexa, com um vocabulário mais aberto, né? Com imagens e metáforas que sejam mais bem construídas, que exijam que o leitor pare um pouquinho, porque a ideia desses livros é que você leia igual um cracudo, tá? Você tem que saber o que vai acontecer na próxima página. Então, qualquer tipo de obstáculo a você simplesmente virar a página é removido. Daí também deriva o fato de que esses livros escolhem, né, os best-sellers escolhem no geral, combinações de temas que que já são, por assim dizer, certos. Quer ver? Tá? Autores best-sellers escolhem combinações com ganchos garantidos, combinações de temas, tá? Crianças e armas, fé e sexo, amor e vampiros. Tem outros também, claro, tá bom? Mas eu quero dizer assim, que os best-sellers, no geral, têm temas que são muito limitados, porque são os temas que já foram provados pelo mercado que funcionam. Então percebe que a coisa começa a virar uma enorme, gigantesca marmita requentada dos mesmos temas? Percebe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que você vai criar uma indústria, que já existe, inclusive, de livros que são minimamente diferentes uns dos outros, com personagens que são minimamente diferentes uns dos outros. Isso que acontece também, até certo ponto, até mesmo com mangás e com animes. E eu gosto de mangá e anime, tá? Eu gosto de... Por exemplo, eu tô vendo agora Jujutsu Kaisen. Cara, Jujutsu Kaisen tem... Assim, é um sujeito o protagonista tem dentro de si um demônio, tá? É igual Naruto. Aí você tem uma moça, que é a sua amiga, que é violenta, brava, e tipo Mônica, né? É a mulher de cabelo curto, muito forte, violenta, e que contrasta com a personalidade meio boboca do principal. Essa é a saca do Naruto.
E depois você tem o terceiro sujeito, que é um cara mais introspectivo, mais sério, cabelo preto, geralmente, que é o Sasuke, do Naruto, e que no caso do Jujutsu é o Fushiguro. Eu acho que é isso o nome dele, tá bom? Aí depois eu fui ver Chainsaw Man, que é o outro anime. Aí você tem de novo, tem um sujeito que é protagonista, que é meio bobão, que tem dentro de um demônio, tá bom? Você tem uma outra mulher, que é também um demônio, que é uma moça violenta pra caramba, fala alto pra caramba, é forte pra caramba, que é, de novo, a mesma coisa da moça do Jujutsu e da moça do Naruto. E por último, você tem outro sujeito que é o cara que é cabelo preto, tem uma espada, e é mais quietão, mais introspectivo na dele, e que tem uma tensão especial com o personagem principal, que é, igualmente, o Sasuke do Naruto e o Fushiguro do Jujutsu. Então você tem 3 animes que são basicamente, eles têm a mesma configuração de personagens quase. Eles quase não mudam. O que muda ali é o quê? É a ambientação. Aliás, os 3 animes falam sobre demônios. Bom, os 3 animes têm poderes especiais. Então percebe que assim, são variações do mesmo padrão, beleza? Eu vou dizer que assim, nossa, todo mundo que vê anime é idiota. Não, eu entendo, eu gosto de anime, tá? Mas, se eu só ficasse vendo anime, você entendeu? Que assim, que eu começaria a ficar um pouquinho limitado, né? Eu estava apenas viciado em um padrão específico de histórias, com variações mínimas. E eu vou dizer para vocês, tá? No geral, os animes têm muito mais exuberância imaginativa, tem muito mais trabalho ali do que em boa parte desses best-sellers. Tem muitos talentos reais ali trabalhando em animes, tá bom? Mas mesmo assim eu reconheço, é uma fórmula até certa, né? Até certo, enfim, ponto, beleza? Qual é o problema disso em relação aos livros? É que, de novo, se você for pegar qualquer livro que não siga essa fórmula, que não tenha altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, que tenha, por exemplo, uma linguagem mais rica, que queira fazer com que você enxergue o mundo de uma forma diferente por meio da linguagem, não vai rolar. Não vai rolar, tá? Você vai largar o livro, tá bom? E esse é um problema, porque você vai estar largando boa parte dos clássicos da literatura. Você vai estar largando livros atuais, que são excelentes, mas que exigem que você desacelere, que exigem que, por meio da linguagem, você consiga acessar experiências pessoais, por exemplo. Você consiga ler uma história cujo final não é feliz. Assim como a vida, nem sempre tem finais felizes. Você vai ser obrigado a ler uma história que às vezes desconstrói essas fórmulas para mostrar algo que muitas vezes é mais próximo da realidade. Por exemplo, vamos ler no clube agora o livro do Conrad, Coração das Trevas. Coração das Trevas foi um livro que inspirou, inclusive, o Apocalipse Now, do Coppola. E o livro foi escrito, em parte, como uma desconstrução dos livros de aventura, certo? O que aconteceria, né, de forma mais realista se um sujeito aventureiro fosse para o meio da selva, em busca de riqueza, em busca de ouro, em busca de encontrar o âmago da natureza humana, tá? O que ele encontraria ali? A Inglaterra criou uma indústria bastante forte, né, de livros de aventura, dos quais derivaram depois, por exemplo, os filmes do Indiana Jones, tá? O que seria uma leitura, uma visão mais realista desse tipo de coisa, tá? Eu não quero dizer que best-sellers nunca consigam traduzir algum tipo de verdade, que best-sellers sejam sempre e inevitavelmente ruins, ou que eles tenham o mesmo nível literário, tá? Harry Potter é um livro que é muito superior, por exemplo, muito superior aos livros da Julia Quinn, do Bridgerton. Não tem graça. Colin Hoover, eu acho que escreve muito melhor do que a moça dos 50 Tons de Cinza. Eu acho não, ela escreve muito melhor que ela, tá? Então, mesmo entre best-sellers, tem aqueles que são ruins, péssimos, horríveis mesmo, tem aqueles que são, assim, meio termo, tá? E tem aqueles que são bons. Claro, de novo, existem livros que hoje são clássicos que na época foram best-sellers. Charles Dickens vendia feito água, mas compare um livro do Charles Dickens com algum livro best-seller moderno. Você vai perceber na hora que os livros do Dickens eram bem menos apelativos. A natureza dos livros best-sellers mudou. Então não adianta você dizer, mas o Dickens vendia muito, o Victor Hugo vendia muito na época, Shakespeare vendia muito, Contos da Cantuária, do Chaucer, na época, vendia muito. Isso não quer dizer nada. Assim, isso quer dizer alguma coisa, mas você não pode deixar de levar em consideração que os best-sellers atuais mudaram, ficaram mais apelativos, mais agressivos, e a fórmula foi sendo
refinada, a ponto de você poder aprendê-la, ou por osmose, ou em oficinas de criação literária, tá bom? Pessoas ensinam você a fazer isso lá fora, por exemplo. Você tem o Jerry B. Jenkins, que é um puta escritor bom, assim, para um best-seller, né? Ele é um cara que leva muito a sério aquilo ali, mas ele escreve livros best-sellers. Então, isso me leva ao terceiro ponto, tá? Terceiro ponto é o seguinte, os livros best-sellers, por exemplo, O Peregrino, do John Bunyan, é um best-seller, tá bom? O Peregrino é um livro que foi escrito na prisão por um protestante que criou uma alegoria da jornada do cristão na terra até o céu. Então, ele antropoformiza. Ele transforma em pessoas, vícios e virtudes. Então, é um cristão que está na história. O cristão é um indivíduo que se chama cristão, e ao longo da sua jornada, ele encontra vários vícios e várias virtudes, que são corporificadas em pessoas, tá bom? Este livro não tem a estrutura de best-seller atual, tem de longe, mas é um best-seller. Mas por quê? Porque ele vem vendendo de forma constante ao longo de séculos. Mesma coisa com Don Quixote, mesma coisa com Shakespeare, mesma coisa com Victor Hugo, mesma coisa com Tolstói, mesma coisa com outros clássicos. Eles vendem e continuam vendendo ao longo de séculos. Aí fica a pergunta, será que um livro da Julia Quinn vai estar vendendo daqui a um século? Daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? Talvez sim, mas é muito improvável. É muito improvável. Quer dizer que se você está lendo só best-sellers, se você fica só vendo essas coisas, é evidente que você, no geral, vai estar lendo coisas descartáveis. De novo, todas elas? Não dá para saber. Mas, cara, é muito difícil, né? Dizer que daqui a 50 anos alguém vai estar lendo 50 Tons de Cinza. Ah, mas eu não vou estar vivo daqui a 100 anos. Pois é, meu querido, mas você vai ter perdido a chance, muitas vezes, de ter lido algo que daqui a 100 anos vai estar tão vivo quanto esteve nos últimos 200 anos. Será que existe o mesmo valor em ambos os livros? Em ambos os tipos de livros? Beleza? Então, assim, eu quero ler mais livros contemporâneos, eu já li alguns best-sellers, eu entendo o apelo deles tranquilamente, tá bom? Eu sei a diferença entre literatura de gênero e entre ficção literária, tá bom? Mas eu reconheço que existe uma coisa chamada hierarquia de valores. Todo clássico que você ler vai ser necessariamente melhor que um livro best-seller ou contemporâneo? Não. Mas tendo lido dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de clássicos, eu posso dizer que quase sempre sim, tá bom? Então, eu espero que neste vídeo tenha ficado claro porque você deve ler mais livros que não sejam best-sellers. Pode ler o seu miojinho literário, tá? E por que eu chamo de miojinho? Porque miojo, cara, é gostoso, tu come lá rapidinho, é instantâneo. Pô, pega o bagulho, ferve água, joga o macarrão velho lá na água, em 3 minutinhos tá pronto, pega o temperinho pronto lá, joga e come. Mas faz o seguinte, come só miojo durante 2 semanas pra você ver o que acontece com você, certo? É gostosinho? É gostosinho, é rápido, mas não alimenta. Além de não alimentar, faça o teste, né? Faça um carbonara em casa depois. Vá até um restaurante de massas e veja a diferença entre um macarrão bem feito, com arte, com habilidade, com paciência, com uma tradição, que um chefe, para ser bom, precisa conhecer muito bem a tradição, assim como um escritor. E veja a diferença entre um miojo instantâneo, um carbonara que você faz em casa, e um carbonara feito por um chefe renomado, tá bom? Então, de novo, tá? Best-sellers são limitados, best-sellers não podem oferecer uma linguagem mais rica, porque isso complicaria a vida do leitor, e o que o best-seller quer é que ele vire a página. É por isso também, meu povo, que a Amazon já está com um problema, já é um problema real, porque uma quantidade enorme de livros que são vendidos pelo Kindle foram escritos por IA. Porque, veja, se existe um padrão, quando a IA for treinada, tá? Com um número suficiente de livros, ela vai conseguir replicar aquilo de forma infinitamente rápida. E isso já está sendo feito. Então, presta atenção, você quer realmente ficar gastando o seu tempo com livros que foram escritos por um algoritmo, por uma máquina, caceta, tá bom? Eu prefiro, né, ficar com livros escritos por humanos que, ao longo de décadas, refinaram a sua habilidade, leram muitas outras coisas e vão colocar no seu livro não só a experiência genuína delas, mas também toda uma longa tradição cultural. Porque eu sou um ser humano e
ser humano implica ser um bicho culturalmente condicionado também. Eu quero saber de onde eu vim, eu quero descobrir porque eu penso do jeito que eu penso, eu quero descobrir de onde vêm meus valores e ideias, eu quero descobrir as coisas, eu quero ser mais humano. E para que eu consiga ser mais humano, eu preciso ler o que de melhor a humanidade escreveu. E, no geral, sim, estes são os clássicos da literatura. Chore você, pode espernear, acontece, tá bom? Então, reforçando, dia 8, aulão sobre Carla Madeira, Tudo é Rio, nossa best-seller contemporânea. Inscreva-se no link que está aqui embaixo, é de graça. E depois da aula, eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura dos clássicos, tá bom? Para que possamos ler os livros que eu vou deixar de novo aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso, muito obrigado, forte abraço e vá ler clássicos. É nóis!